O meu nome é Eduarda, eu sou uma mulher nascida e criada no interior do Piauí, em um lugar chamado São João da Serra. Na minha família, há muitos relatos de coisas sobrenaturais e uma delas aconteceu comigo. Essa história aconteceu em 2018, quando eu tinha 35 anos. Na época, eu trabalhava como cozinheira em um restaurante aqui no bairro. Minha vida era basicamente isso: trabalhar, cuidar da casa e de vez em quando eu dava uma passada na cidade vizinha, às vezes para fazer compras, essas coisas. Mas teve uma vez que eu tive que ir lá para fazer uns exames de rotina. E foi em um desses dias que aconteceu algo que me arrepia até hoje. Naquela época, como eu mencionei, eu precisava fazer um exame de sangue na cidade de Picos, que fica a uns 40 minutos daqui. Como o exame era de manhã cedo, eu teria que acordar lá para as 4 horas da manhã para me arrumar e pegar um transporte. Aqui no interior, na época, não tinha muito Uber, mas tem uns carros particulares que fazem o mesmo serviço. O pessoal chama de lotação, porque eles enchem um carro de gente e levam todo mundo por um preço justo. Eu já tinha o número de um motorista de confiança, o seu Ravi, um senhor de idade, mas muito experiente. Na noite anterior, me preparei direitinho. Separei as roupas, deixei os documentos prontos e fui dormir cedo. Eu acordei ainda de madrugada com o céu escuro e aquele silêncio que só o interior tem. Tomei o banho rápido, me arrumei e liguei para o seu Ravi. Ele chegou na hora certa com o carro já meio cheio de outras pessoas que também iam para Picos. Entrei no carro, cumprimentei todo mundo e a gente seguiu viagem. Nós passamos por uma estrada escura e algumas ruas. As ruas eram iluminadas pelos faróis do carro. O seu Ravi dirigia devagar, como sempre, e a gente ia conversando sobre coisas do dia a dia. Até que, em certo momento, entramos em uma rua um pouco estreita, que era basicamente os fundos de uma fábrica de biscoitos que fica no caminho. De um lado, tinha o muro alto da fábrica e do outro um terreno cercado com arame farpado. Era um lugar meio sinistro, mas eu nunca tinha dado muita bola até aquela noite. Quando eu vi lá no fundo uma coisa estranha. Havia no fundo do terreno uma coisa correndo de um lado para o outro. Tinha algo que não fazia sentido. Era um ser, mas não dava para ver o seu tronco, somente as suas pernas. 2 pernas magras, escuras, como se fossem feitas de sombra, correndo de um lado para o outro, meio desengonçado, como se estivessem desesperadas. Não tinha corpo, não tinha cabeças, só as pernas, se movendo rápido, como se estivessem tentando fugir de algo. Eu senti um frio na espinha e olhei para o seu Ravi, que estava de olhos arregalados, olhando para aquela coisa também. "Vocês estão vendo isso?" ele perguntou para a gente. Ele estava com uma voz tremendo. Nós só conseguimos acenar e sem tirar os olhos daquela coisa. As pernas continuavam correndo, mas não saíam do lugar, como se estivessem presas em um loop. Foi então que seu Ravi acelerou o carro, mesmo sem aquilo estar nos perseguindo. A gente passou rápido pelo terreno, mas a imagem daquelas pernas ficou gravada na minha mente. O resto da viagem, nós que estávamos no carro, fomos falando sobre aquilo e especulando o que poderia ser. O seu Ravi parecia estar com medo e preferiu não comentar nada. Quando chegamos em Picos, eu desci do carro ainda tremendo. O seu Ravi me olhou e disse: "Olha, é melhor a gente não falar isso para ninguém. As pessoas vão chamar a gente de doido e eu não quero perder os meus clientes." Eu concordei, mas aquela imagem não saía da minha cabeça. Eu fiz o meu exame, peguei o carro de volta com o seu Ravi e voltei para casa. Durante o caminho, a gente evitou falar sobre aquilo que vimos. Quando cheguei em casa, contei para o meu marido, que ficou quieto por um tempo e depois disse: "Aqui no interior tem gente que já viu a mesma coisa. Inclusive, alguns funcionários daquela fábrica lá também já viram. Aquele terreno também é de propriedade da fábrica e dizem que essa coisa aparece por lá de vez em quando, mas ninguém sabe o que é.
Só se sabe que é uma coisa sobrenatural, com certeza. Apenas se pode ver duas pernas correndo, mas não dá para ver o corpo de baixo para cima. Porém, aquilo nunca atacou ninguém. Ele só fica ali correndo. Até hoje, quando passo por aquela rua, de dia, obviamente, eu olho para aquele terreno e fico naquela ansiedade se aquela coisa está ali ou não. Eu nunca mais vi aquelas pernas, por sorte. E olha que depois daquilo eu evito ter que passar por ali no escuro. Desde então eu não duvido mais de nada. Eu nunca mais vou esquecer aquele caminho de manhã para Picos. Esse é o meu relato. Vou mandar também alguns relatos que aconteceram na minha família. Boa noite. Olá Bruno e a todos do canal, o meu nome é Benjamin. Eu enviei um relato aqui para o canal sobre a experiência sobrenatural de um amigo meu. Agora quero contar outro caso assombrado. Sou nascido e criado no interior de Pernambuco, em um lugar chamado Sítio dos Moreiras. Essa história não aconteceu comigo, mas sim com meu pai, e foi lá pelos anos de 1991, quando eu ainda era um menino. Na época, a gente vivia numa casa de taipa sem luxo nenhum. Meu pai era um homem trabalhador que trabalhava em um matadouro ali na região. Ele não era de medo fácil, mas naquela noite algo o deixou muito assustado. Meu pai sempre foi um sujeito tranquilo. Gostava de chegar em casa depois de um dia de trabalho, tomar banho no chuveiro improvisado que ficava no quintal de casa e ficar vendo TV até tarde. Naquela época, a gente tinha uma TV preto e branco, daquelas com antena que pegava mais ou menos uns 5 canais, isso se o vento ajudasse. A minha mãe já estava dormindo, e eu com os meus 10 anos estava deitado no chão, quase dormindo também, quando tudo começou. Foi por volta das 11 horas da noite. Meu pai estava na sala vendo um programa qualquer quando começou a escutar um barulho vindo do quintal. Não era um barulho normal, de gato ou de galinha. Era como se algo estivesse caminhando entre as árvores ali perto. Como se alguém estivesse arrastando os pés na terra. O cachorro da gente, um vira-lata chamado Pipa, que estava deitado no canto da sala, levantou de repente e foi para a porta, latindo como se estivesse vendo algum ladrão. Meu pai ficou desconfiado. Ele não era homem de ficar com medo, mas aquilo o deixou tenso. Ele pegou um facão que estava na cozinha, acendeu a luz do lado de fora, uma lâmpada fraca que iluminava só metade do quintal, e foi ver o que era. Eu me levantei e fiquei ali na sala, olhando pela janela, com o coração batendo forte. O meu pai andou devagar, olhando para todos os lados, mas não viu nada. Até que ele chegou perto do fundo do quintal, onde a luz não alcançava direito. Bem, segundo ele viu algo sinistro. A uns 5 metros dele, parado no meio do escuro, estava uma figura esquelética. Era magra demais, com a pele cinzenta colada aos ossos, e os olhos eram foscos, meio amarelados como se estivessem podres. A boca estava entreaberta. A criatura não fazia barulho. Ela só ficava ali encarando meu pai. O meu pai ficou congelado. Ele disse que depois disso sentiu um frio percorrer a sua espinha. A criatura parecia ter uma grande corcunda, de acordo com meu pai. Meu pai não pensou 2 vezes. Ele virou-a e começou a correr desesperadamente. Ele gritava para eu sair da janela e trancá-la. Ele estava aterrorizado. Ele disse que ouviu a criatura correndo também, com os passos pesados e arrastados, mas ele não olhou para trás. Entrou em casa, bateu a porta e trancou na hora. O Pipa continuava latindo, agora ainda mais assustado. A minha mãe acordou com um barulho e veio ver o que estava acontecendo, mas meu pai só disse: "Fica quieta, tem uma coisa ruim lá fora." Ele passou a noite inteira rezando, segurando um terço e olhando para a porta, como se esperasse que a criatura a arrombasse e entrasse a qualquer momento. Eu fiquei deitado no chão com medo de fechar os olhos, mas o cansaço acabou me vencendo. Quando acordei já era dia, e meu pai estava na cozinha tomando café
e falando sobre aquilo com a minha mãe. Bem, naquele dia, no dia seguinte, ele foi contar para o meu tio, o irmão mais velho dele, que hoje infelizmente já é falecido. Meu tio era um homem sábio que conhecia todas as histórias do sertão e causos assombrados. Quando meu pai descreveu a criatura, meu tio ficou sério e disse: "Olha, o que você viu foi o corpo seco." Ele já tinha ouvido falar dessas histórias, mas nunca acreditou. O corpo seco, segundo as lendas, é um homem que foi tão ruim em vida que, quando morreu, nem o inferno o quis e nem o céu o quis. Então ele fica na terra vagando. Ele fica preso entre os dois mundos, o mundo dos vivos e dos mortos, vagando e assustando as pessoas que cruzam seu caminho. Meu pai nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Ele sempre olhava para o quintal com desconfiança e nunca mais saiu de casa à noite sem o seu facão na mão. Eu, por minha vez, cresci ouvindo essa história, e até hoje, quando vou visitar o sítio, eu fico de olho no quintal, com medo de ver algo que não deveria. Apesar de estar naquela noite presente, ainda bem que eu não vi o corpo seco, só o meu pai. Asseguro a vocês que isso foi real. Meu pai não inventaria uma história dessas. Ainda mais que eu vi o seu semblante de medo naquela noite. Olá, o meu nome é Liam. É um grande prazer enviar o meu relato. Eu sou de Belo Horizonte, mas essa história aconteceu lá em 2015, em um bairro tranquilo chamado Santa Teresa. Na época, eu tinha uns 25 anos, trabalhava em uma fábrica e vivia em uma casa alugada com mais dois amigos, o Pietro e o Matias. A gente era daqueles grupos que se conhece desde o colégio e sempre curtia feriados juntos. O carnaval era uma época que a gente adorava, não pelas festas, mas sim pela oportunidade de descansar, escutar música e relaxar também. Naquele ano, como sempre, a gente decidiu ficar em casa, longe da bagunça e da folia. Porém, nós mal esperávamos que aquele ano fosse ser diferente e assustador. Durante o dia, nós fizemos um churrasco. O Pietro foi o churrasqueiro e Matias sempre trazia umas cervejas geladas. Depois de encher a pança, quando já chegou mais ou menos a noite, nós resolvemos passar a noite jogando Tekken no PlayStation. Era uma tradição nossa. Todo fim de semana ou feriado, quando possível, nós nos reuníamos para jogar e rir e zoar um ao outro. A noite estava tranquila, o clima era muito bom e nós estávamos lá no meio de uma partida quando de repente o Pietro parou de jogar e perguntou: "Vocês estão escutando isso?" Nós olhamos para ele sem entender. "Ouviu o quê?" eu perguntei. O Pietro fez sinal de silêncio e a gente parou para escutar. Foi quando eu ouvi também. Era um choro baixinho, quase um lamento, vindo de fora da casa. Parecia uma mulher chorando, mas era estranho porque a rua estava deserta. Era carnaval e todo mundo estava na folia ou em casa dormindo. "Deve ser alguém perdido ou bêbado", o Matias falou, tentando disfarçar o nervosismo. Mas o choro continuou e a gente decidiu dar uma olhada. Pausamos o jogo, baixamos o volume da TV e fomos até o portão. O Pietro colocou uma camisa, eu calcei os meus chinelos e fomos até lá. Quando abrimos o portão, o choro parou. A rua estava escura, só iluminada por um poste que ficava bem na frente da nossa casa. Nós olhamos para todos os lados, mas não havia ninguém a princípio. Foi quando Matias apontou para debaixo do poste. Foi aí que podemos ver com mais claridade. "Olha ali", ele disse com uma voz tremenda. Eu olhei e não acreditei no que vi. Debaixo do poste tinha uma figura. Era uma mulher, mas ela não era uma mulher normal. Ela estava de costas para a gente, com um vestido branco todo sujo e rasgado, que balançava no vento. O cabelo dela era comprido e desgrenhado, e ela estava flutuando, pois nós não víamos os seus pés. A gente ficou paralisado sem saber o que fazer. Foi quando ela começou a se virar lentamente e olhou para nós. Quando ela finalmente olhou para a gente, eu quase caí para trás. O rosto dela não era um rosto humano.
Era pálido, quase transparente, com olhos completamente negros, sem pupilas, sem nada. A boca dela estava aberta. Aquele choro vinha dela. Era um choro assustador. Foi nesse momento que nós percebemos que aquilo era algo sobrenatural. O Pietro gritou: "Fecha a porta! Rápido, vai, entra para casa!" A gente saiu correndo, entramos e fechamos a porta. O choro começou de novo, mas agora parecia vir de todos os lados, como se a mulher estivesse em volta da nossa casa. A gente ficou na sala sem saber o que fazer, até que o choro parou de repente. O Matias, que era o mais medroso de todos, começou a rezar o credo, dizendo que aquilo não era coisa de Deus. No dia seguinte, nós fomos até o poste para ver se encontrava alguma coisa, mas não havia nada. Nenhum vestígio, nenhuma marca, nada. Nós comentamos isso com algumas pessoas. Alguns nos disseram que vimos a mulher de branco. Sempre que passamos um carnaval, eu lembro daquela noite. Quando chega o carnaval, eu até evito ficar sozinho. Eu vou para a casa de algum parente, amigo ou acampar em algum lado, mas eu nunca mais fico sozinho naquela casa. Bem, esse foi o meu breve relato. Desejo a todos uma boa noite e um bom feriado. Boa noite, o meu nome é Abelardo, eu tenho 65 anos e moro em Tocantins. Trabalhei toda a vida como pedreiro e pintor, viajando por vários municípios perto de onde eu moro para exercer a minha profissão. A história que vou contar aconteceu em 1983, quando meu irmão e eu fomos trabalhar na reforma de uma fazenda na Serra. Essa fazenda é uma das mais antigas da região e continua de pé até hoje. Mas ninguém imagina o que aconteceu durante as reformas na década de 80. Naquela época eu estava começando a construir a minha própria casa, mas a obra estava parada por falta de dinheiro. Foi então que surgiu uma oportunidade de trabalhar nessa reforma. E meu irmão e eu nem pensamos duas vezes antes de aceitar. O mestre de obras era um grande amigo nosso e assim que surgiu a vaga, ele nos chamou na hora. Junto com a gente trabalhavam outros homens e entre eles um chamado Felipe. Ele era um daqueles caras calados que faziam o serviço sem dizer uma palavra o dia inteiro e iam embora do mesmo jeito que chegavam. Todos os outros trabalhadores passavam um dia brincando e jogando conversa fora, mas o Felipe não. Ele era muito estranho, sempre com uma cara fechada, como se tivesse sempre de mau humor. Nós brincávamos dizendo que a mulher dele devia dar uns cascudos nele todo dia para ele chegar assim. Quando o expediente acabava, era sagrado sair para tomar uns goles de aguardente. Meu irmão e eu, quando estava chegando a hora de ir embora, já começávamos a falar: "Tá na hora, gente. Aquela aguardente tá esperando a gente." E todo mundo começava a rir. Era a nossa rotina diária. Uma noite, meu irmão e eu estávamos voltando para casa quando vimos o Felipe passando de bicicleta. Então eu perguntei para o meu irmão: "Fernando, você sabe onde o Felipe mora?" Ele respondeu: "Não sei. Parece que ele mora sozinho, mas não tenho certeza." No dia seguinte era o meu aniversário e eu tinha convidado alguns colegas para beber na nossa casa que eu alugava. Convidei o Felipe também para ir comer alguma coisa, mas ele me olhou e disse: "De noite, depois do trabalho eu não posso. Eu tenho que ir para casa cuidar da minha mãe que já é idosa. Ela passa o dia inteiro lá. Quando anoitece, eu prefiro ficar em casa com ela." Eu disse que tudo bem, e depois do serviço fomos para minha casa. Eu conheci o pai dele. Enquanto estávamos lá, eu sentei com o mestre de obras e perguntei sobre o Felipe, se ele sabia quem ele era. Ele então disse: "Eu conheci o pai do Felipe, que faleceu há alguns anos. Ele morava no norte, e quando o pai morreu, ele voltou para cuidar da mãe, que ficou sozinha. Ele é igualzinho ao pai, reservado, não gosta muito de falar, mas trabalha muito bem, como o pai dele. Quando ele voltou e estava sem serviço, eu fui até a casa dele chamá-lo para passar uns meses trabalhando comigo. Perguntei: "E onde que ele mora?" Então ele respondeu: "Eles moram na subida da serra,
em uma casinha pequena que era do pai dele. É um lugar bem isolado, mas como ele não gosta de muito barulho e é perfeito para ele, ele prefere ficar lá. E a mãe dele é tão estranha quanto ele. Ele fez uma pausa e continuou. Trabalhei um tempo no município e voltava todas as noites de moto por aquelas estradas. Eu cansei de ver a mãe dele andando sozinha na estrada escura. Eu fiquei curioso e perguntei: mas por quê? O que ela estava fazendo? Ele respondeu: alguns dizem que a cabeça dela não anda muito boa, mas para mim, aquela velha tem alguma coisa errada. Ela parecia uma sombra caminhando no meio da noite. Conversamos sobre várias coisas na noite, e depois todos foram embora. Na manhã seguinte, bem cedo, eu fui até a igreja. Quando saí, meu irmão me chamou para ajudar na mudança do cunhado dele, que ia se mudar para outro município, e eu fui também. Já eram mais ou menos 8 horas da noite quando estávamos voltando. Meu irmão, o motorista que levou a mudança, e eu. Foi então que vimos uma pessoa vestida toda de preto, parada no meio do cruzamento da estrada. O motorista disse: eu vou passar por cima, mas que raios é isso? Na hora eu abri a porta e desci do carro, indo em direção à pessoa. Me lembrei do que o mestre de obras tinha falado sobre a velha e pensei que podia ser ela. Quando eu cheguei mais perto, vi que era ela mesma. Uma senhora toda vestida de preto, suja, segurando um livrinho preto e murmurando umas coisas que eu não entendia. Perguntei se ela precisava de ajuda para chegar em casa, e ela me olhou e disse: vá embora daqui, porque quem vai precisar de ajuda é você se continuar aqui. Naquele momento, um medo tomou conta de mim e um arrepio fez as minhas pernas tremerem. Me afastei andando devagar sem tirar os olhos dela e entrei no caminhão. Meu irmão me perguntava quem era aquela mulher, mas eu só disse para o motorista dar o fora dali. Quando chegamos em casa, contei para o meu irmão quem era a velha, e ele não conseguia acreditar que uma senhora andava sozinha por estradas escuras àquela hora da noite. Que tipo de filho deixa a mãe fazer isso? Tem alguma coisa errada aí, ele disse. No dia seguinte fomos trabalhar e vimos o Felipe. Ficamos com vontade de contar que tínhamos visto a mãe dele na estrada, mas preferimos ficar quietos. Então, quando chegou a hora de ir embora, decidimos seguir o Felipe para ver onde ele morava. Peguei uma bicicleta e fui atrás dele, mantendo uma boa distância para que ele não percebesse. Vi quando ele entrou em um caminho que levava até uma casinha pequena. Só vi a porta se abrir e uma senhora sair para abraçá-lo. Logo depois ele entrou e ela saiu em direção à estrada onde a tínhamos visto na noite anterior. Naquele momento o arrepio subiu pela minha espinha e eu pedalei de volta para casa o mais rápido que pude. Realmente tinha alguma coisa errada ali. Felipe sabia que a mãe andava sozinha pela estrada e não fazia nada para impedir. Os dois só parecem estar loucos, eu pensei. Resolvi deixar esse assunto de lado porque, sinceramente, eu tinha medo do que poderia descobrir. Continuei trabalhando na obra sem nunca tocar nesse assunto com o Felipe, só que depois de alguns dias ele começou a faltar no trabalho. Já fazia uns 4 dias que ele não aparecia. Então o mestre de obras me chamou para ir até a casa dele para ver o que tinha acontecido. No dia seguinte pegamos a moto e fomos até lá. Quando chegamos, a casa estava completamente escura. Descemos e começamos a bater na porta, mas ninguém respondeu. Eu gritava chamando por ele, mas não obtive nenhuma resposta. Então bati na porta mais uma vez e ouvi algo parecido com um rosnado. Bati de novo, agora mais devagar, mas dessa vez o rosnado veio muito mais forte. Eu dei um passo para trás e falei: será que tem um cachorro solto aí dentro? Assim que terminei de falar, ouvimos um rosnado tão alto que eu quase desmaiei de susto. Algo dentro daquela casa começou a bater na porta com muita força, como se quisesse sair. O mestre de obras e eu subimos na moto e saímos dali o mais rápido possível. Se aquilo era um cachorro, eu nem queria imaginar o tamanho dele.
No dia seguinte, Felipe apareceu no trabalho de novo e o mestre foi perguntar o que tinha acontecido. Ele respondeu: eu tive que viajar às pressas porque vendi a casa que tinha no norte e precisei buscar o dinheiro. Então eu falei: eu fui na sua casa ontem à noite ver o que tinha acontecido, mas estava tudo fechado e parecia que tinha um cachorro solto lá dentro. Na mesma hora, Felipe ficou pálido, gaguejando e disse: isso não vai mais acontecer. Vim só receber pelos dias que trabalhei. Eu tô indo embora. Não tô abandonando o trabalho, mas não quero mais ficar aqui. Com o dinheiro que tenho, vou embora para outro lugar com a minha mãe. Felipe pegou suas ferramentas e foi embora. Parecia que ele realmente escondia algum segredo que não queria que ninguém descobrisse. Mas algumas noites depois, acabamos descobrindo o terrível segredo dele. A obra continuou normalmente, e o mestre de obras demitiu alguns trabalhadores, deixando somente um pequeno grupo para terminar o serviço. Nunca mais tivemos notícias de Felipe e de sua mãe. Para ser sincero, para mim, aquilo era um alívio. Afinal, eles me davam calafrios. Alguns dias se passaram e alguns dos trabalhadores começaram a comentar sobre ruídos estranhos na madrugada. Tem momentos em que parece que alguém está gritando, depois parece um animal e às vezes parece os dois juntos. Algo passa correndo muito rápido e depois só se ouvem aqueles sons sinistros no meio da noite. As conversas não paravam. Todos os dias havia uma história diferente. Fulano viu isso, fulano ouviu aquilo, mas ninguém sabia dizer o que realmente aquela coisa era e por que passava gritando e correndo por alguns lugares. Só uma coisa não mudava: a nossa sagrada saída para tomar uma dose de aguardente no fim do dia e ficar falando eguagens. Nenhuma aparição conseguia impedir isso. A cantina, na verdade o bar do Pedro, era o bar mais próximo e ficava aberto até a noite, já que não havia casas por perto e o barulho não incomodava ninguém. Já no final do dia, eu fui lá com meu irmão, mas estranhamente o bar estava fechado. Eu não entendi nada e perguntei: o que aconteceu? Ele está doente? Então o dono respondeu: não, meu filho, hoje eu vou ter que fechar mais cedo. Ontem à noite levei um baita susto. Eu já estou velho demais para passar por essas coisas. O que aconteceu? Eu perguntei. Vocês sabem que eu fico aqui até tarde porque é tranquilo e ninguém reclama do barulho. Só que ontem fechei às 10 horas da noite, porque um grupo veio comemorar um aniversário aqui. Eles foram embora, fechei tudo e fui dormir. Quando deitei, eu ouvi alguém andando na estrada. A noite estava silenciosa e dava para ouvir bem os passos indo e vindo naquela estrada de terra. Por curiosidade, eu fui até a janela da loja e vi que era uma pessoa vestida toda de preto, caminhando bem aqui em frente. Olhei melhor e percebi que era a viúva que morava perto da serra, a mãe daquele homem que trabalha com vocês. Uns minutos depois, ela se abaixou e, quando levantou de novo, o rosto dela estava diferente. Parecia deformado, como se estivesse se transformando em outra coisa. Eu já sou velho, já vi muita coisa nessa vida, mas nunca vi algo assim. Então ela começou a se afastar da loja e soltou um grito que, só de lembrar, me dá calafrios. Passei a noite em claro, morrendo de medo do que vi. Já até falei para minha filha passar algumas noites na casa dela. Prefiro ficar aqui sem abrir o bar do que morrer de susto sem nem saber o que pode acontecer. Seu filho já saiu da obra faz tempo. Até pensamos que ele tivesse ido embora de vez. Se foi, eu não sei. Mas a mãe dele eu a vi ontem à noite e espero nunca mais ver de novo. Aquela família é um mistério. Muitos anos atrás, o falecido marido dela era um homem muito bom. Ninguém entendeu por que ele se casou com essa mulher, porque já na época diziam que ela mexia com coisas estranhas. Ela vivia aparecendo sozinha nas estradas à noite e o marido nunca falava nada. Quando tiveram um filho, nada mudou. Ela continuou com seus hábitos estranhos e até hoje muita gente tem medo dela. E ontem à noite eu entendi o motivo.
O filho dela continuou indo e vindo. Mas deve ser horrível ter uma mãe assim. No que me diz respeito, eu vou ficar bem longe deles. Fomos embora sem a água ardente e com mais informações estranhas sobre a família de Felipe. Alguns dias se passaram e já estávamos na fase de pintura da parte externa da fazenda. O mestre de obras chamou meu irmão, outro trabalhador e eu para fazermos hora extra no sábado, já que nosso expediente normal era só de segunda a sexta. Era só dar um retoque em algumas janelas e, em poucas horas, tudo estaria pronto. Fomos no sábado e ficamos até perto do meio-dia. Depois o mestre nos chamou para almoçar na casa dele e tomar alguma coisa. Ele morava na região da serra e, como não era perto, se ofereceu para nos levar para casa depois. Nós passávamos a semana numa casa na serra e só voltávamos para nossa casa nos fins de semana. Já era quase noite quando estávamos na estrada, indo para casa, e vimos a viúva caminhando sozinha pela estrada. Quando bati o olho nela, eu falei na hora: passa reto, não para. Essa velha tem uma coisa errada com ela. Mas o mestre já a conhecia e também conhecia Felipe. Ele parou o carro ao lado dela e disse: boa noite, quer uma carona também? Sou amigo do seu filho e a senhora está muito longe de casa. Ficamos observando para ver o que ela diria, mas a velha não disse nada. O mestre então acelerou o carro e eu senti um alívio imenso por estarmos nos afastando dela. Porém, uns 20 minutos depois, vimos o Felipe caminhando na estrada, indo exatamente na direção de onde tínhamos visto a velha. O mestre de obras parou o carro e disse: eu vi a sua mãe há uns 20 minutos atrás. Ela está sozinha, sobe aqui, vamos buscá-la. Felipe então respondeu: já ia fazer o mesmo. Saí para comprar algumas coisas e quando voltei, ela tinha saído desde tarde. Estou seguindo o rastro dela. Felipe entrou no carro e fomos procurar a velha. Uns 10 minutos depois, a encontramos sentada na beira da estrada de terra, toda suja. Felipe desceu do carro, agradeceu ao mestre de obras por ter ajudado e já ia voltar a pé quando o mestre disse: sobe aqui, eu levo vocês para casa. A velha dava pena, então pedi ao mestre que abrisse o porta-malas para que eu pudesse ir ali. Meu irmão se levantou e disse que iria também. Assim fomos nós dois no porta-malas, enquanto o mestre e o outro trabalhador foram na frente e Felipe com sua mãe ficaram no banco de trás. Depois de um tempo, deixamos os dois em casa e voltamos pela estrada. O mestre se despediu, mas adiante apagou os faróis e parou em um canto, no matagal. Não temos nada a perder. Vamos esperar uns 20 minutos e ver o que acontece. Aposto que um dos dois vai sair a qualquer momento. Eu logo falei: vamos embora daqui. Estamos brincando com algo sério. Mas eu só estava preocupado. Os outros estavam curiosos para ver o que aconteceria. Tudo estava em silêncio e nada acontecia até que o mestre disse: para você ver como o povo é maldoso. A pobre velha deve ter algum problema mental e o filho dela, o Felipe, deve sofrer muito cuidando dela. Só por isso já são vistos como estranhos. No instante em que ele fechou a boca, ouvimos um rugido tão alto que parecia vir de perto de onde estávamos. Nesse momento vimos Felipe saindo de casa com as mãos na cabeça e trancando a porta. Em seguida ele correu pela estrada, enquanto gritos de dor vinham de dentro da casa. Será que ele está maltratando a própria mãe? Perguntou meu irmão. O mestre ligou o carro e fomos até a casa de Felipe para ver o que estava acontecendo. Mas, ao nos aproximarmos da porta, algo lá dentro começou a rugir e se debater com força, tentando sair. Se eu não tivesse visto a velha e Felipe entrando na casa minutos antes, eu juraria que havia um puma lá dentro. A coisa dentro da casa batia na porta com tanta força que parecia que ia arrebentá-la a qualquer momento. O som dos rugidos e os uivos era algo tão intenso que chegava a dar medo. O medo foi tanto que o mestre de obras acabou dormindo na minha casa naquela noite, com receio de voltar sozinho pela estrada.
Na segunda-feira voltamos ao trabalho e só se falava nesse assunto. Uma besta passou correndo pela estrada. Um bicho estranho atravessou a minha rua. Alguma coisa sinistra está matando os meus cães. Todos os dias apareciam novos comentários sobre a criatura misteriosa que assombrava a região. Mas nós ficamos com uma dúvida. As únicas vezes que vimos um animal estranho foram quando fomos à casa de Felipe, e em ambas ocasiões o bicho parecia estar trancado lá dentro. Se o animal estivesse preso, então que criatura é essa que o povo vê correndo pela estrada? Os trabalhadores mais antigos falam que era um lobisomem, que vagava nas noites escuras. Os outros diziam que era o próprio Coisa Ruim. Será que Felipe trancava a própria mãe porque ela se transformava num lobisomem? Mas se ele a trancava, como ainda havia relatos de uma besta solta na região? Ou será que Felipe também é um lobisomem? Esse seria o segredo deles? Afinal, quem era o lobisomem? Essas perguntas que provavelmente nunca conseguirei responder. Dias depois, a obra terminou e eu fui embora com meu irmão, deixando esse mistério sem respostas até hoje.